A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Uma alegria receber você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando através do YouTube, através do Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue a nossa página, comece a fazer isso agora, tá bom? Sem demora. Quero abraçar com muito carinho a você, ouvinte da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Você que nos acompanha pela Rádio Cultura, a rádio da Diocese de Quixadá, de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. É muito bom estar com você e é bom saber que você está aí. Então você que é ouvinte da Rádio Cultura, perde tempo não, manda uma mensagem para a gente, tá bom? Entra em contato conosco através deste WhatsApp 88, é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. E aí você manda a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio e a gente vai ficar muito, muito contente de saber de onde você nos escuta, o que você está experimentando com o Breviário da Confiança. Combinado? E claro, vamos acolher com alegria a você que já está conosco ao vivo, né? Um abraço a você, querida Luciene, Ednarda, Luciana, Luísa, Larissa, a nossa querida Paula está chegando aí também, não é? Seja bem-vinda. Se você está acompanhando pela primeira vez o Breviário, diga para a gente acolher. Se você convidou alguém, apresente essa pessoa, tá bom? Para que a gente possa, com muita satisfação, abrir as portas desse espaço, porque o Breviário da Confiança, ele se tornou assim como uma pequena família, não é? Um grupo de irmãos, um grupo de reflexão, um grupo de oração, e a cada dia novas pessoas podem e devem se unir a nós, tá bom? Entendeu, Larissa? Então convida mais alguém. Paula está hoje participando pela primeira vez. Seja bem-vinda, Paula. Diga de onde você é, quem foi que lhe convidou, tá bom, Paula? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui de segunda a sábado, às 9 da manhã, neste espaço que nós chamamos de Breviário da Confiança. Por quê? Vamos dizer para Paula e para mais alguém que está pela primeira vez, talvez nos vendo no YouTube, nos vendo no Facebook, né? Então, um padre muito santo, ouviu, Paula? Presta atenção. Um padre muito santo lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença, chamado Monsenhor Ascânio Brandão, ele escreveu este livro que é uma maravilha. Este livro se chama O Breviário da Confiança. E esse livro, todos os dias, traz para cada dia do ano uma pequena reflexão, um pequeno texto, com base na palavra de Deus, acima de tudo, também com referência a homens e mulheres que foram assim muito iluminados por Deus, bispos, santos, santas, e aí isso vai nos ajudando muito a crescer na nossa caminhada rumo ao céu. Por isso que faz muito bem a gente parar todo dia um pouquinho e ler o breviário. Se você ainda não tem, não é? Então, digamos que você deseja adquirir o Breviário da Confiança. O que é que você tem que fazer? Você entra em contato conosco, vou dizer o telefone, 88 é o código de área, 997483456. Vou dizer bem devagar, tá bom? 88 é o código de área, 997483456. E aí você entra em contato conosco e diz, olha, eu quero adquirir esse livro. É um livro da editora Cleofas, é um livro, na realidade, muito, muito, muito antigo, mas que foi reeditado pela editora do professor Felipe Aquino, aquele lá da Canção Nova, né, que sempre está por lá. Pois bem, então ele trouxe de volta, né, nos últimos anos, esta riqueza muito antiga, do tempo dos nossos avós, e que agora está ao nosso alcance. Tá bom, Sandra? Tá bom, Jussara? Alexandra, sejam bem-vindas. Vamos lá, meu povo, vamos rezar, porque a página de hoje tem que ser lida com muita oração. Uma página muito forte, muito profunda, e a gente precisa da ajuda do Espírito Santo.
Mas antes eu quero que você convide a muitas pessoas, tá bom? Porque às vezes a gente já entra, fica empolgado, né? E esquece da nossa missão de evangelização. Combinado, Thalita? Vamos lá então? Lenira, mãos à obra. Vamos chegando e convidando, chegando e convidando. Esse aviãozinho aí, você que está conosco no Instagram, é para voar. É para voar, Eneide. Vamos lá. Envia o avião da confiança para muitas pessoas, para que muitos estejam conosco. Estamos nesse mês de outubro, mês das missões, por isso a imagem de Santa Teresinha está aqui ao nosso lado. Santa Teresinha, ela é a padroeira das missões e Monsenhor Ascânio tem uma grande devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus e é para nós assim uma mestra, uma professora maravilhosa, é a doutora da igreja. Não é não, Berenice? Então a gente precisa muito dessa companhia. Estivemos com ela no mês de setembro, nos ajudando a ler a Bíblia, a mergulhar na palavra de Deus e neste mês de outubro a viver a nossa missão. Vivemos sempre o breviário aqui, sempre que possível, graças a Deus, praticamente todos os dias, juntos a Jesus no sacrário. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E você pode e deve dizer comigo: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Diga com mais convicção, diga com mais fé: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Convido você a abrir o seu coração, entrarmos em oração para que esta página de hoje possa realmente edificar, fortalecer a nossa vida aqui no Breviário da Confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança, deste dia 6 de outubro. Conosco está nosso querido Padre Bruno, sua bênção, Padre Bruno, nossos parabéns. Hoje é o dia do seu onomástico, hoje é dia de São Bruno. E como é bom, né? A gente ter um santo como padrinho, sempre uma boa referência, uma boa amizade. E neste dia, 6 de outubro, dia de São Bruno, é um dia também muito especial para nós que fazemos parte da comunidade Mariana Boa Semente, porque há 25 anos atrás a gente deu um passo muito importante, aqueles primeiros da comunidade, na busca da vontade de Deus. Então, bendito seja Deus por esse dia de hoje, por aquele dia e por estarmos aqui 25 anos depois, aqueles que estavam naquele dia em um lugar chamado Transvaal. Quem conhece a comunidade já ouviu muito
o nome deste lugar aqui na cidade de Quixaramubim. O tema de hoje, 6 de outubro, do Breviário da Confiança, o alimento do amor na terra. O sofrimento, diz Louis, é o alimento necessário, substancial do santo amor. O amor divino cresce na dor. Quanto mais pungente é a dor, tanto mais vivas são as chamas do amor. É no Calvário que se ama verdadeiramente. Para se compreenderem bem certos segredos do amor, é necessário sofrer e sofrer muito. Os santos tinham fome do sofrimento e podiam dizer, com Santa Teresinha, eu não poderia viver neste mundo sem o amor e o sofrimento. Pode-se, porventura, viver sem alimento? E pode quem ama viver sem padecer? Se o alimento é o pão do sofrimento? Quando se ama, dizia Santa Maria Madalena Postel, nada se padece, porque é muito grande a felicidade de sofrer pelo objeto amado. No festim das almas abrasadas, realiza-se o banquete do amor, em que o Mestre parte com elas o pão da dor. Essas almas, quanto mais sofrem, mais querem sofrer. Porque também, quanto mais se ama, mais se deseja amar. Elas sofrem para mais amar e amam para mais sofrer. Amam porque sofrem e sofrem porque amam. Tirai o sofrimento a uma alma abrasada do divino amor, e ela vos dirá, como Santa Teresa, que sofre porque não sofre. Tão identificada fica com seu divino amor, que, como São Paulo, não ama e nada quer amar, nem conhecer, senão Jesus e Jesus crucificado. Não pode viver longe do Calvário. Ó vida preciosa e rica de méritos. E meu irmão, minha irmã, a gente fica assim meio que paralisado, né? Quando lê essa página aqui do breviário, quando a gente escuta isso, é como se a gente, na prática, vamos ser bem sinceros. Ouviu, dona Gilda? Presta atenção aí, seu José Afonso. A gente lê uma página dessa e fica assim, às vezes, meio abestalhado, né? Ouvindo essas coisas e dizendo assim, meu Deus do céu, que é isso? Como é que a gente pode ouvir alguém dizer que sofre porque não sofre? Eu e você que vivemos fugindo às carreiras do sofrimento, é ou não é? Quem aqui vive aperreado, preocupado com o sofrimento? Quem aqui muitas vezes não dá um jeito de sair correndo longe do sofrimento? Eu faço isso, você faz isso também. Eu imagino, né, Raquel? Não sei, estou perguntando aí. Porque nós temos uma tendência a isso, uma tendência.
Ninguém naturalmente gosta de sofrer. E deixa eu dizer para você, se alguém, atenção, naturalmente gosta de sofrer, isso seria até mesmo uma espécie de doença, né? O que nós estamos ouvindo aqui é algo sobrenatural. Sobrenatural. Alguém que chega ao ponto de dizer que sofre porque não sofre, como Santa Teresa d'Ávila, não está dizendo isso apenas com a sua humanidade, apenas com a sua natureza humana. Existe aí uma graça, existe aí uma força divina para que alguém chegue a este ponto de dizer, como Santa Teresinha, olha Santa Teresinha, eu não poderia viver neste mundo sem o amor e o sofrimento. Ela não está dizendo isso sozinha, Deus está dizendo isso nela, você está entendendo? Por isso que para mim e para você, Alexandra, muitas vezes, viu Maria? A gente lê assim algo desse tipo e às vezes nem quer ler, né? Começa a ler aqui o alimento do amor na terra. Aí, primeira palavra aqui, o sofrimento. Opa, vamos fechar aqui, que aqui já vi que o negócio hoje é meio pesado. Essa é a nossa reação natural, espontânea, diante da realidade do sofrimento na nossa vida. Aí a gente escuta essa compreensão vindo dos santos, das santas, e a gente fica meio atordoado assim. Mas a gente precisa mergulhar nisso para poder se abrir a esta realidade. Deixa eu lhe explicar aquilo que é difícil, mas vamos pedir que o Espírito Santo aqui nos ajude. Por que é que para mim e para você se torna tão distante algo deste tipo? Porque é bem possível que eu e você ainda estejamos bem longe desse ponto aqui. Vamos fazer uma comparação aqui para você entender. Imagina você chegar para uma criança que está na alfabetização. Todos nós já passamos pela alfabetização, né? Pelo menos aqueles que sabem ler e escrever aqui. Não é não, Cristina? A gente já frequentou uma escola e já fomos alfabetizados. Então você chega para uma criança ou até para um adulto, né, que está na alfabetização. Às vezes tiveram pessoas que não tiveram condições na vida de aprender a ler, depois de adulto é que foram ser alfabetizados. Muito bem, somos todos agora, presta atenção, pessoas que estão na alfabetização, crianças que estão na alfabetização. E aí, alguém chega para mim e para você e me entrega uma monografia. O nome já é estranho, né? A gente sabe, monografia é como um trabalho, né, de muitas páginas, muito profundo, com detalhamentos sobre um determinado assunto, né? Geralmente quem faz faculdade, lá no final da faculdade, lá para receber o diploma, tem que escrever uma monografia, né? Então alguém chega para uma criança, para alguém que está na alfabetização, e entrega uma monografia para ela ler e diz que ela tem que escrever uma parecida com aquela. Qual vai ser a reação daquela criança? Diga aí para mim. Ela vai ficar olhando para aquilo ali sem entender direito, né? Ela não sabe nem juntar ainda as letras. Ela está ainda aprendendo que B com A é Bá. Entendeu, Joilson? Entendeu, Raíssa? Então, para aquela criança, aquilo parece estranho. Incompreensível. Não é não, Cristina? Ela não vai entender, como eu e você provavelmente não conseguimos entender isso. A gente até lê, a gente pode até achar bonito, né? Pode ser que aquela criança olhe, né, para aquele trabalho, se tiver alguma ilustração, ela vai olhar para
pelas figurinhas, né? Mas aquilo é distante da realidade dela. Mas você concorda comigo que para aquela criança, para que eu e você que estávamos um dia na alfabetização, aprendêssemos a ler e a usar a língua para melhor falar, para melhor nos expressar, para melhor nos comunicar, lendo, escrevendo, foi necessário a gente continuar estudando? Você concorda comigo? Se nós tivéssemos parado na dificuldade, porque nós tivemos que enfrentar uma dificuldade lá no passado para aprender a ler. Ninguém aprendeu a ler assim, ó, de primeira. A gente sofreu um bocadinho ali, né? Alguns mais, outros menos, né? O professor, o papai, a mamãe. Vamos, mais uma vez. B com A. Aí, lá não. Lá é L-A. B com A. Ba. Então, e a gente foi sofrendo e aprendendo. Depois, com o tempo, a gente já estava lendo e escrevendo. Você está entendendo? Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, estou dizendo para mim também, que se trata de um processo. E eu e você só vamos entrar em um determinado processo se nós tivermos um interesse concreto com relação ao final deste processo. Você concorda comigo? Ninguém vai se dedicar a uma coisa se ela não tiver um interesse concreto, principalmente se for algo trabalhoso. Eu gosto de usar esse exemplo aqui porque eu acho que ele ajuda, né? Se eu lançasse uma pergunta aqui para você, se eu perguntasse assim, olha, nós temos uma oportunidade agora e você vai poder de graça aprender alemão. Você vai poder aprender alemão. E aí vai poder falar. Quem gostaria de aprender alemão de graça? Ou se eu lançasse uma outra proposta, vamos fazer um concurso aqui para você que está acompanhando o breviário. Olha, nós temos a possibilidade de um curso de graça, todo pago, de inglês, um curso de inglês, tudo pago, de graça, Padre Bruno. Cristina, de graça. Vamos lá, eu quero ouvir de vocês quem prefere o alemão e quem prefere o inglês. Vamos lá, vou beber aqui um pouquinho da minha caneca e você vai dizer alemão ou inglês. Vamos lá, quem quer aprender alemão ou inglês? Se você disser, você prefere o alemão, bom, vai ser de graça, vai aprender alemão, bota lá, alemão. Vamos lá, Ângelo. Se alguém quer aprender inglês, bota inglês. É de graça, tá bom? É de graça. Vamos ver. Vamos medir o interesse de vocês. Vamos lá. Vou anotando aqui para montar as turmas, tá bom? Berenice quer inglês, a Maria quer inglês. O Ângelo não quer nenhum dos dois. Ângelo, quer de graça, Ângelo. Catarina, vamos lá, diga aí. A Verinaldo quer inglês. Gente, ninguém quer aprender alemão? Tem uma amiga minha alemã, se ela me ouvir fazendo isso, ela vai morrer de achar graça. Não acredito. Todo mundo só quer aprender inglês. Não vamos ter turma de alemão aqui no Breviário da Confiança. Agora, por que, gente? Por que isso? Por que a gente quer aprender inglês e não alemão? Porque, de uma forma mais imediata, existe um interesse da nossa parte. Você sabe que tem muitas músicas por aí que tocam na língua inglesa. Você sabe que muita coisa no cinema que você vê é em inglês, isso vai lhe ajudar. Você sabe que o mundo mesmo do comércio, da internet, né, da informática, você pega um celular, um computador, se você sabe inglês é mais fácil, não é? Como a Jussara está dizendo, é uma língua mais universal. Então, existe um interesse. E aí você se dispõe, mesmo com dificuldade, a aprender o inglês. Porque você acha que isso vai lhe trazer um benefício. E aí, mesmo que para isso você tenha que enfrentar alguma dificuldade, você vai se determinar
a fazer aquele processo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos lá, mais uma pesquisa aqui no Breviário da Confiança. Eu quero que levante a mão agora, tá bom? E diga, eu quero. Preste atenção, Valéria. Preste atenção, Carla. Porque para isso você vai ter que entrar num processo. Então, eu quero que você levante a mão e diga, eu quero. Se você deseja um dia estar para sempre com Deus, vivendo a plenitude do amor na glória do céu. E deixa eu dizer, de graça. De graça. Vamos lá, olha. Agora a pergunta é, não é mais turma de inglês nem de alemão. Quem aqui quer entrar numa turma em um processo de formação? Olha, a Larissa já gritou aí. Para estar para sempre um dia que nunca mais vai terminar no céu, vivendo o amor pleno com Deus. Quem quer isso? Quem quer isso? Vamos lá. Maria disse eu quero, Patrícia Cauane disse eu quero. Quem mais quer? Olha aí, a Lidu também, a Noemi, a Verinalva, a Ivone, a Luana. Muito bem, continua dizendo eu quero, eu quero. Agora deixa eu dizer para você, esse processo exige sofrimento. Você está entendendo? Agora é um processo. Por isso que hoje o Monsenhor Ascânio vai dizer para mim e para você que os santos eles tinham fome de sofrimento e para se crescer nesses segredos do amor é necessário sofrer e sofrer muito. Se eu e você desejamos um dia estar para sempre com Deus no céu, nós precisamos entrar neste processo de crescimento que passa pelo sofrimento. É um caminho, entende? Não tem como fazer de outra forma. Não tem como você ir para cá indo para lá. Tem como você ir para cá indo para lá? Vou melhorar o exemplo. Tem como você ir para lá descendo para cá? Não tem. Tem? Não tem. Então, esse caminho para lá, esse caminho para lá, esse caminho para lá, tem nome. Se chama Jesus. Se chama Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas quando eu disse a você que é um processo, assim como aquele curso de inglês, assim como aquele curso de alemão que ninguém quis fazer, de graça, é porque eu e você não vamos fazer isso simplesmente com a nossa boa vontade. Vai precisar da nossa boa vontade, mas nós vamos ter a ajuda da divindade. Nós vamos ter a ajuda da graça de Deus. Como para fazer aquele curso de inglês e até de alemão, nós não íamos aprender sozinhos, alguém ia nos ensinar, alguém ia nos capacitar. E quem quer nos ensinar e quem quer nos capacitar neste processo de crescimento que passa pelo sofrimento é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos ir para o céu, Deus quer muito mais. Se eu e você queremos, após a nossa morte, estarmos um dia unidos para sempre na glória eterna com Deus, Ele quer muito mais. E uma prova concreta é que Ele nos deu o seu Filho único, Jesus, para que eu e você não fôssemos condenados, mas fôssemos salvos. Agora trata-se de um processo, e aí é que eu quero que você entenda, porque nós estamos vendo praticamente o momento mais avançado desse processo, quando a gente escuta essa frase de Santa Teresa, que sofre porque não sofre, quando a gente escuta São Paulo dizer que não ama e nada quer amar a não ser Jesus e Jesus crucificado, nós estamos vendo pessoas que já estão lá terminando a faculdade, fazendo o seu doutorado, o seu mestrado,
E para mim e para você é difícil porque nós estamos pelejando ainda aqui na alfabetização. Mas a gente precisa chegar lá porque a gente quer chegar lá. Você não quer chegar lá? Eu não quero chegar lá? Então a gente tem que ir caminhando e avançando. Porque o amor divino cresce na dor. E aí vamos entender. O que é que acontece? Não precisava ser assim. Não precisava ser dessa forma como Deus tinha pensado antes. Porque o sofrimento ele não estava no roteiro inicial do Criador. Deus nos criou para uma felicidade, para uma vida feliz no paraíso. Essa dificuldade toda, meu irmão, minha irmã, veio do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, então, uma grande desordem aconteceu. E aí nós, humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, ficamos desordenados. Ficamos mal inclinados. Nós que fomos feitos para amar, porque Deus é amor, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos originalmente para amar. E aí, a gente não ia precisar desse processo todo de crescimento pelo sofrimento para amar, porque nós já estávamos à imagem e semelhança de Deus criados. Nós éramos movidos ao amor espontaneamente. Quando o pecado entrou no mundo, estabeleceu essa desordem que eu e vocês experimentamos tanto na nossa vida. A gente se tornou egoísta, e o egoísmo ele é oposto ao amor. O amor é o sair de si na direção do outro. O egoísmo é aquele voltar-se exclusivamente para si. É isso que interessa, o que me interessa. Entende? Essa desordem entrou no coração do homem e da mulher. E para que eu e você voltássemos a amar, Jesus veio nos ensinar. Foi isso que aconteceu com a encarnação. O Filho do homem, que é Jesus, filho de Maria, filho de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para nos ensinar a viver da maneira adequada, no amor, a nossa humanidade. Não só nos ensinar, mas nos capacitar. Porque quando Jesus veio, ele não só ensinou em tudo aquilo que ele falou, em tudo aquilo que ele fez, até a sua prova maior de amor, a mais alta aula do amor, Jesus deu na cruz. A gente estava falando do curso de inglês, né? Então, talvez tenha ali as aulas iniciais, coisas bem simples, né? I am, you are, he is, she is, aquelas coisinhas que a gente aprendeu assim meio que na decoreba lá na escola. Mas mais adiante tem coisas, um diálogo, né? Você aprender a conversar. Então, Jesus foi dando aulas e aulas e aulas e aulas do amor para nos ensinar a amar. E a mais alta foi aquela que ele deu na cruz. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida. Mas Jesus não só fez isso, mas ele também nos capacitou a amar, porque ele nos tirou aquilo que entravava, bloqueava o amor em nós, que era o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E derramou em nós o seu espírito de amor, para que Ele mesmo em nós ame. Então, quer dizer, tudo que eu e você precisávamos para entrar nos eixos, para entrar na linha, Deus fez. Só que para que eu e você acolhamos isso e façamos dar frutos, o batismo que a gente recebeu, tudo que Jesus aprendemos, que está no Evangelho, que está na Palavra de Deus, nós precisamos passar por um processo. E esse processo inicial é um processo de purificação.
Nós estamos desordenados, desorientados, mal inclinados, precisamos ser, Rejane, purificados. Entendeu, Flavinha? E essa purificação, ela passa inevitavelmente pelo processo do sofrimento. Vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente entender. Isso é importante, gente, porque senão a gente acha que não tem sentido isso. E por isso a gente rejeita o sofrimento. E essa rejeição do sofrimento, ela não é só uma atitude humana limitada, ela chega a ser uma atitude quase que animal. Porque nós, mesmo assim, sem a graça, né, como humanos, a gente consegue, em algumas ocasiões, encarar de uma forma positiva o sofrimento. Por exemplo, você está doente, aí você, mesmo sem rezar, isso aí você não precisa nem de muita oração, não. Isso é uma coisa humana, naturalmente humana. Você entende que precisa tomar uma injeção para ficar bom. Então você faz isso, não precisa nem ser uma pessoa assim, com o coração lá nas alturas em Deus, é uma coisa humana. Você está doente, para ficar bom tem que tomar uma injeção. Aí você sabe que dói, mas você aceita tomar para ficar bom, não é? Já um animalzinho, ele vai ter dificuldade de entender por ele mesmo que aquele sofrimento de ir no veterinário e tomar uma vacina e tomar um antibiótico vai fazer ele ficar bom. Você tem que segurar, você tem que prender, porque o animal ele não consegue entender de jeito nenhum o sentido do sofrimento. Nós, humanamente, até que conseguimos em algumas situações. Mas o que Deus está nos pedindo, e para a gente chegar no céu, a gente precisa de uma compreensão ainda mais profunda do sentido do sofrimento, nessa perspectiva que a gente está falando, dessa purificação do coração desordenado, do coração egoísta, do coração que não quer sair de si, do coração que não renuncia a si mesmo, que é a primeira condição para a gente começar esse processo de ir para o céu. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Quem quiser me seguir, como é que começa? Renuncia a si mesmo, entende? Então esse processo, ele é envolvido por essa realidade do sofrimento, que vai realizando em nós essa purificação. Então o exemplo que eu vou lhe dar é um exemplo muito bom, ajuda muito. Imagina uma barra de ferro. Vamos lá, preste atenção, Simone. Uma barra de ferro. Marcos Vinícius, vamos lá. E você precisa fazer com esta barra de ferro um utensílio, né? Vamos dizer, você precisa fazer uma lança. Uma lança. Uma lança para ser arremessada e chegar até um alvo. Você precisa fazer uma lança. Você tem uma barra de ferro. Ok? Ok, Sabrina? Muito bem. Só que esta lança, aliás, esta barra de ferro que precisa se transformar numa lança, ela está enferrujada, deformada, torta. Você tem uma barra de ferro torta e enferrujada. E você precisa transformar ela em uma lança reta e afiada. E aí? Vamos lá. Até quem não entende muito, né, dessas coisas de metalúrgica vai conseguir me acompanhar, porque eu também não entendo, né, mas não é tão difícil. Basta botar o juízo para funcionar um pouquinho. De um lado você tem uma barra de ferro torta e enferrujada, e você tem que transformar ela em uma lança reta e afiada. O que é que você vai precisar usar nesta barra de ferro para que essa transformação aconteça? Hein, Sandra? Vamos lá. O que é que você vai precisar? Você vai lá e pega a barra assim, com as suas próprias forças, você... Você consegue? Mesmo você sendo super, hiper, mega forte? Não, né? O que é que você faz? Você começa a derramar água em cima dela e ela vai desentortando, ela vai ficando afiada,
O que é que você vai usar nessa barra? Fogo, né, Adriana? Fogo. Depois martelo, fogo. O que é que o fogo vai fazer com aquela barra de ferro? Ele começa a aquecer aquela barra, ela vai ficando quente, ela vai ficando quente, ela vai ficando quente. Aí você vai aumentando o fogo, você vai aumentando o fogo, você vai aumentando o fogo. E ali aquelas impurezas, aquele ferrugem já foram caindo porque o fogo vai purificando tudo aquilo, não é assim? Aí você precisa aumentar mais o fogo, você vai aumentar mais o fogo ainda. E aí aquela barra de ferro, ela não está só mais quente, ela começa a ficar brilhando, não é? Porque ela vai ficando assim, mesmo pegando fogo, como se diz, né? Então ela vai ficar muito aquecida, ela vai começar a ficar aqui brilhante agora, como a gente vê, parece uma brasa, né? E depois, se você aumenta mais o fogo, então ela praticamente parece fogo. Ela fica amolecida e começa a sair fogo dela também, e aí você não sabe mais direito o que é o fogo, o que é o ferro, e ela está agora totalmente maleável. Você faz o que você quiser, porque ela se tornou mesmo líquida. Hoje estamos falando numa temperatura altíssima, mas para chegar naquele ponto, começou um processo. Meu irmão, minha irmã, esse processo do sofrimento na nossa vida, que nós temos disponível a toda hora, a todo instante, foi isso que Santa Teresinha também descobriu e nos ensinou, desde as contrariedades da vida, desde aquelas coisas que você planejou de um jeito e aconteceu de outro, né? Então nós temos no dia a dia muitas ocasiões para que esse processo vá acontecendo. E eu e você só vamos conseguir, presta bem atenção, isso é muito importante, senão isso vai ser sempre uma coisa inatingível para a gente. Para que eu e você nos disponhamos a fazer esse processo, que começa com essa purificação, a gente vai precisar da oração, a gente vai precisar rezar. Então, se hoje o Breviário da Confiança vai dizer que é necessário, para crescer no amor, sofrer e sofrer muito, nós precisamos saber que para sofrer e sofrer muito e com isso crescer no amor, porque sofrer no mundo, todo mundo vai sofrer, mas para fazer desse sofrimento crescimento, a gente vai precisar rezar e rezar muito, porque vai ser a oração que vai nos dar essa compreensão, vai ser a oração que vai abrir o nosso coração para esta purificação. Você está entendendo? Porque é tudo graça de Deus. Para ter vontade de chegar no céu, né, o final do processo, a gente precisa da graça de Deus. E para ir fazendo esse caminho e deixando que Deus realize esse processo em nós, que começa com um pequeno aquecimento, que começa com pequenos sofrimentos, a gente precisa da oração. Agora presta atenção, para a gente ver como é que se chega aqui. Aí a gente vai pelejar para chegar, tá bom, Márcia? Tá bom, Patrícia? Olha lá. Numa primeira etapa desse processo, eu e você vamos buscar esta purificação do nosso coração, para que a gente vá se unindo a Deus, para que a gente vá se unindo a Deus, para que a gente vá deixando de ser uma barra de ferro torta, enferrujada e vá se transformando numa lança que possa atingir alvos, que possa chegar às alturas do céu. Então, nesse processo inicial de purificação, o sofrimento vai ter essa finalidade de matar em nós o que nos arrasta para o mal, de matar em nós o que nos afasta do bem, de tirar de nós o ferrugem, o que está torto. Só que na medida em que a gente vai avançando nesse processo, aí você vai lembrando de tudo aquilo que a gente falou, da criança que estava na alfabetização, aprendeu a ler, agora ela vai aprender a escrever, aí depois ela vai aprender a fazer coisas maravilhosas através da língua que ela aprendeu. Então, na medida em que a gente vai avançando nesse processo, a gente chega a uma realidade que é exatamente a santidade,
onde existe uma união muito profunda, muito íntima entre a pessoa e Deus. Lembra da história do ferro que a gente falou? Que naquele estágio mais avançado, o ferro vira até líquido e começa a sair chama dele, e aí ele parece fogo também. Então, quando alguém como Santa Teresa, como São Paulo, como Santa Teresinha, vai avançando nessa realidade, ela não vai mais precisar de purificação, porque ela já se tornou uma só com Deus. Lembra aquela frase de São Paulo? Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E aí é onde a gente vai chegar nessa história aqui. Porque quando aquele homem, aquela mulher está nessa união perfeita com Deus, eles sentem a necessidade do sofrimento não mais para uma purificação, porque isso já passou. Já foram purificados, já foram iluminados e agora viraram fogo também. E aí começam a sentir como Deus, a viver como Deus. E o que é que Jesus nos ensina na maior lição do amor? Não há maior amor do que dar a vida. Então, esses homens e mulheres, quando chegam nessas alturas, que eu e você precisamos pelejar para chegar, se a gente quer chegar lá, eles começam agora a desejar doar a vida plenamente. E a doação envolve sofrimento. Por que é que Jesus aceitou morrer na cruz por mim e por você? Por que é que Jesus aceitou aquele sofrimento? Pela nossa salvação. Então, aqueles homens e mulheres, Santa Teresinha, Santa Teresa, São Paulo, esses que nós estamos, São Bruno, hoje o santo do dia, começam a desejar como Deus essa doação plena da sua vida pela salvação, para que muitos sejam salvos. Começam a oferecer agora o seu sofrimento. Não precisam mais desse sofrimento para uma purificação de si, já estão purificados, já estão plenamente iluminados, já estão totalmente unidos a Deus, mas agora eles começam a deixar Deus viver de tal forma neles que eles desejam sofrer para muitos favorecer. Você está entendendo? É uma etapa avançada desse processo. E aí, Santa Teresa diz, sofro porque não sofro. Quer dizer, se eu não estiver experimentando esse sofrimento, como é que eu vou transformá-lo em oferecimento? Como é que eu vou conseguir salvar pessoas? Há agora, naquele nível, esse desejo de sofrer para muitos favorecer. Por isso que no início do breviário hoje está esse princípio. O amor divino cresce na dor. Primeiro, num processo de purificação, que cresce para uma iluminação e depois para uma perfeita união. E aí, de descontentamento em descontentamento, de sofrimento em sofrimento, desde as coisas pequenas do dia a dia, vai havendo este crescimento. E quanto mais pungente é a dor, porque aí essa realidade vai sendo aprofundada, tanto mais vivas são as chamas do amor. Aquilo que a gente falou, o fogo vai crescendo, o fogo vai crescendo. E é ali, nessa hora da dor, que se prova o amor. Aí basta a gente olhar para a nossa vida, né? A nossa relação com os filhos, dos filhos para com os pais. Quantas realidades de renúncia, de dores vividas e oferecidas por amor, porque a gente ama o nosso filho, porque a gente ama o nosso pai. Na relação mesmo dos afetos, né? Quantas renúncias um namorado, uma namorada
fazem ou precisam fazer, e depois que casam mais ainda, porque o amor ele supõe essa renúncia, supõe esse sofrimento. Você está entendendo? Por isso que dentro do segredo do amor é necessário sofrer e sofrer muito. E por isso você agora acredito que está entendendo um pouco mais, e eu também. Por isso que os santos tinham fome do sofrimento. E podiam dizer todas essas frases que hoje a gente está recordando. Aí o Monsenhor Ascânio diz: pode-se viver sem alimento? Então o tema de hoje é esse, o alimento do amor na terra. O amor aqui na terra se alimenta do sofrimento. A partir da oração. Tem que ter a oração antes, senão a gente não entende. Senão a gente rejeita. Senão a gente não se abre a isso. E vamos morrer como uma barra de ferro torta e enferrujada. Você quer morrer assim? Como uma barra de ferro torta e enferrujada, inutilizada? Ou como uma lança que vai atingir a muitos corações e atrair para Deus, que vai ser lançada na direção do céu? Pois muito bem, é necessário fazer esse processo. E quem ama, vive sem padecer. Aí vira uma coisa assim, bonita, embora difícil de entender, mas na medida em que a gente vai crescendo no amor, e aí os santos experimentam isso, esse sofrimento não é que deixa de doer, mas ele não é um puro padecer, porque ele é um se oferecer. E quando eu e você fazemos gestos de amor, mesmo que nos custam, mas a gente faz aquilo com uma certa espontaneidade. Nesses exemplos que eu citei agora há pouco, quando a gente faz essas renúncias pelos filhos, pelos pais, por quem a gente ama, né, nessa relação mesmo de afeto, mesmo que aquilo nos custe, mas existe uma espontaneidade em fazer aquilo, porque aquilo é movido pelo amor. Essa Santa Maria Madalena diz isso: nada se padece porque é muito grande a felicidade de sofrer pelo objeto amado. Quem está de fora da relação, né, às vezes, digamos que uma namorada, né, movida por muito amor, né, abra mão, digamos assim, de um passeio com os amigos para ficar com seu namorado, né? Aí as amigas chegam e dizem assim: mulher, eu não acredito não, tu não vai não com a gente. Olha, mas você sabe como lá é bom, você sabe como vai ser legal a viagem, isso, aquilo. E ela diz: não, eu vou ficar com ele. Hoje a gente programou para a gente passar esse final de semana, a gente vai ficar por aqui mesmo, vamos sair à noite para comer uma pizza. Aí aquelas pessoas que estão de fora daquela relação, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Vai abrir mão disso, né? Essa renúncia. Mas a questão é essa: nada se padece porque é muito grande a felicidade de sofrer pelo objeto amado. Eu já tive mesmo em visitas, às vezes, a hospitais, né, ver ou namoradas, ou namorados, ou esposos ou esposas ali, né, junto do leito, dias, meses acompanhando aquela pessoa, sofrendo com aquela pessoa, mas assim, fazendo aquilo com uma certa alegria, com uma certa espontaneidade. Porque nada se padece, porque é muito grande a felicidade de sofrer pelo objeto amado. Quando a gente vai crescendo nessa relação com Deus, quando a gente vai ficando parecido com Deus, não só vamos sendo purificados numa primeira fase, mas depois vamos sendo a Deus conformados, né? É o ferro que se mistura com fogo e a gente vai começando a oferecer as nossas dores, os nossos sacrifícios pelo bem das pessoas, pela salvação das pessoas. E aí a gente entende então essa frase: quem chega nesse estágio sofre para mais amar. Por quê? Porque o sofrimento, aquela primeira etapa, vai purificando para que a gente consiga amar de uma forma até maior do que aquela original antes do pecado. Então, sofre para mais amar, para esta purificação acontecer. E depois, amam para mais sofrer. Então, aí já se está nessa união com Deus. Então, agora
é essa oferta de vida, como a de Jesus na cruz. Amam porque sofrem e sofrem porque amam. Vamos rezar, meu irmão, vamos rezar, minha irmã, para que a gente que está na alfabetização consiga chegar ao ponto de escrever com a vida, em um determinado momento da nossa história, essa monografia do amor, né? A gente consiga expressar mais adiante, à medida que a gente for crescendo, neste conhecimento sobre o sofrimento, uma vida unida à de Jesus na cruz, oferecida pelo bem dos irmãos, para que eles, junto conosco, para que todos nós juntos estejamos um dia lá na meta, na glória da eternidade. Jesus, nós queremos te pedir a graça de, passo a passo, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, na nossa limitação, avançarmos neste processo. Liberta-nos, Senhor, de todo o pecado que nos deixa bloqueados, fechados a esse processo de crescimento, de amadurecimento, de santificação. Atrai-nos, Jesus, para a oração, porque é na oração, Senhor, que nós teremos todas as graças necessárias para crescer e para um dia a nossa vida unida à Tua oferecer. Ajuda-nos, Jesus. Faz com que sejamos homens e mulheres de oração e que aproveitemos, Senhor, cada instante desta vida, cada ocasião desta vida, quando as dificuldades, as contrariedades estiverem ao nosso alcance, desde as menores, para crescermos nesse processo, para aprendermos a amar como o Senhor ama. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos chegando assim ao final do Breviário da Confiança de hoje. Foi muito bom estar com você. Se der tempo, conosco no final do Breviário de hoje. E fica o convite para nos encontrarmos amanhã, se Deus quiser, em mais um dia do Breviário da Confiança. Vamos ver se dá tempo a gente rezar. Com essa aí tá chegando, vamos ver se a internet dela ajuda. Acho que a gente vai ter dificuldade, depois já está terminando. Então, vai ficar para uma próxima, Não conseguiu entrar o sinal da nossa irmã. Vamos rezar então. Pelas suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Maria lhe guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Breviário da Confiança. Se Deus quiser, divulga, deixe seu comentário, compartilha. Tchau.